Bom dia. Ok. Vamos orar para começar a palavra de hoje. Vamos orar. Damos graças a Deus que nos ama e nos permitiu essa semana para aprender a sua palavra. Até ontem já aprendemos a sua palavra, até o pecado e pecador e arrependimento. Hoje também iremos aprender a sua palavra. Quando nós aprendemos a sua palavra, por favor, o Espírito Santo nos ajude para que possamos entender, compreender o significado da palavra e possamos receber, encontrar o caminho da salvação no meio da palavra. Hoje entregamos também todas as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus, que nos ama. Amém. Okay. Procuramos Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Isaías capítulo 59, o versículo 1 ao 3. Isaías 59, o versículo 1 ao 3. 3 versículos de Isaías capítulo 59, o versículo 1 ao 3. Vamos ler todos juntos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, porque não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Até ontem já aprendemos até o pecado e pecador e arrependimento bíblico. Através da palavra já compreendemos que a Bíblia é verdadeira. Já aprendemos sobre o Jardim do Éden, dilúvio de Noé, Êxodo e os sinais dos últimos dias. E especificamente ontem à noite já aprendemos sobre o pecado e pecador e arrependimento. O maior problema entre Deus e o homem é o pecado, tá bom? Nessa palavra também Deus está falando sobre o nosso estado como um pecador. Pecado é o problema, e pecado é que separa entre Deus Santo e nós, pecadores, tá bom? Aqui está escrito, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas, o quê? Iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Com essa palavra podemos saber o nosso problema que separa nós de Deus é o pecado, tá bom? Aqui está escrito, né? As vossas iniquidades. Em outra palavra, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, tá bom? Pecado é o maior problema entre Deus e o homem. Até ontem já aprendemos sobre pecado e pecador e arrependimento, né? A Bíblia fala, todos nós nascemos neste mundo como pecadores diante de Deus. E o pecado é o que separa nós de Deus, tá bom? Com pecado, ninguém pode entrar no reino de Deus, tá bom? E também, Deus não pode aceitar a nós no seu reino por causa do nosso pecado. Antes de encontrar com Deus e para entrar no reino de Deus, precisamos tirar o nosso pecado diante de Deus. Tirando todos os pecados, podemos entrar no reino de Deus, sem problema,
tá bom? Mas Jesus disse em Mateus capítulo 18, no versículo 26, né? Aos homens isso é impossível. O que é impossível para o homem? Tirar os seus pecados tirar os seus pecados é impossível aos homens. Mas Jesus disse, na palavra seguinte, Jesus disse, para com Deus tudo é possível, até tirar todos os nossos pecados, tá bom? Portanto, eu recomendei, né, ontem, depois da palavra, terminando a palavra, eu recomendei para vocês peçam oração, peçam o perdão do seu pecado a Deus, tá bom? Então, vocês já pediram o perdão do seu pecado a Deus ontem à noite? crendo que vocês já fizeram, já pediram o perdão do seu pecado, hoje aprendemos sobre a palavra da salvação, tá bom? Como Deus tira todos os nossos pecados e Ele nos guia pelo seu reino, tá bom? Deus é santo e justo e somos pecadores diante de Deus. Por causa do pecado, não podemos entrar no reino de Deus. Deus também, por causa do nosso pecado, Deus também não pode aceitar a nós ao seu reino, tá bom? Pecado é o maior problema entre Deus e eu, um pecador, tá bom? Aqui está as etapas ou passos pela salvação, tá bom? Para ser salvo, precisamos passar essas etapas, tá bom? Passo a passo, tá bom? Primeiro, precisamos saber que a Bíblia é verdadeira e Deus está vivo, tá bom? Então, para saber que a Bíblia é verdadeira e Deus está vivo, já aprendemos sobre o Jardim do Éden, dilúvio de Noé e Êxodo e os sinais dos últimos dias, tá bom? E depois de saber que a Bíblia é verdadeira e Deus está vivo, precisamos saber pela palavra, somos pecadores diante de Deus. E reconhecendo que somos os pecadores diante de Deus, depois precisamos saber que não podemos tirar pelos nossos próprios poderes e sabedorias os nossos pecados, tá bom? Jesus disse a verdade, a palavra verdadeira. Jesus disse aos homens, isso é impossível. Tá bom? Reconhecendo que não podemos tirar os nossos pecados com os próprios poderes e sabedorias, precisamos pedir a ajuda de Deus para que Deus tirar os nossos pecados, tá bom? Isso é o arrependimento bíblico. Reconhecendo que não podemos tirar os nossos pecados com os nossos próprios poderes, precisamos pedir a Deus para ser salvo, tá bom? Porque Jesus disse, para com Deus tudo é possível. Deus pode tirar todos os nossos pecados, tá bom? Porque Deus é todo poderoso, tá bom? E hoje a gente vai verificar como Deus tirou todos os nossos pecados. Pessoalmente, como Deus tirou todos os meus pecados. A gente vai verificar hoje pela palavra, tá bom? Ok, vamos ver aqui. A Bíblia fala que, vamos ler essa palavra todos juntos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está escrito, o salário do pecado é a morte, tá bom? Para tirar os nossos pecados, precisamos pagar o salário do pecado. Mas a Bíblia fala que o salário do nosso pecado é a morte, ok? Tá bom? O salário do pecado é a morte. Para tirar todos os nossos pecados, precisamos pagar o salário do nosso pecado, que é a morte. E agora, precisamos morrer para pagar o salário do nosso pecado. Claro? Salário do pecado é a morte. Portanto, precisamos pagar o nosso salário do pecado, precisamos pagar o salário do nosso pecado, que é a morte. Mas não podemos morrer,
tá bom? Mas essa palavra é verdadeira para tirar os nossos pecados. A Bíblia fala, salário do pecado é a morte. Aqui está escrito, porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vê-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Para pagar o salário do nosso pecado, precisamos morrer, precisamos derramar o sangue. Porque o salário do pecado é a morte. O sangue significa morte. Quando nós derramamos muito sangue, morreremos. Não é mesmo? O sangue significa morte. Derramando sangue significa pagando o salário do pecado. Tá bom? Vamos ler essa palavra todos juntos. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão do pecado. Tá bom? Sem derramamento de sangue não há remissão, não há salvação, não há o perdão do seu pecado. Para pagar o salário do pecado, precisamos morrer, precisamos derramar o sangue. Tá bom? Sem derramamento de sangue não há remissão, porque o salário do pecado é a morte. Tá bom? Sangue significa, derramamento de sangue significa a morte, que é o salário do pecado. Tá bom? No Antigo Testamento, para os judeus, Deus deu sacrifício de expiação para tirar os seus pecados e para ser perdoados de Deus. Tá bom? A partir de agora, iremos aprender sobre o sacrifício de expiação. Sacrifício de tirar os pecados, tá bom? Aparece no Antigo Testamento. Aos judeus, Deus deu uma maneira com que eles podiam receber a salvação e podiam ser perdoados do seu pecado e também podiam tirar todos os seus pecados, tá bom? Quando um homem reconhece que ele cometeu pecado, então ele precisa fazer o sacrifício de expiação, tá bom? Ele já reconheceu que ele já cometeu muitos pecados. Então, ele tem muito conflito no seu coração, muito difícil no seu coração, por causa do seu pecado, tá bom? Afiado muito no seu coração, tá bom? E agora, conforme o que Deus falou a eles, né? Por causa do pecado, ele levou um animal, normalmente a ovelha, tá bom? Ele levou uma ovelha. Essa ovelha não tem pecado nenhum. Ele pecou, o homem pecou, mas para ser perdoado, ele trouxe um animal, como uma ovelha. E no tabernáculo, ele coloca as suas mãos sobre a cabeça da ovelha. Quando ele colocou, né? Quando ele colocou as suas mãos sobre a cabeça, Deus considere que os seus pecados já foram transmitidos perfeitamente para a ovelha, tá bom? Colocando as suas mãos sobre a ovelha, ele transmitiu todos os seus pecados para a ovelha, tá bom? Originalmente, ele tem que morrer, ele tem que pagar o salário do pecado, porque ele pecou. Mas colocando as suas mãos sobre a ovelha, ele transmitiu todos os seus pecados, tá bom? Originalmente, o homem tem que morrer, mas já foi transmitido todo o seu pecado à ovelha. E agora, já foi transmitido, né? Colocando as suas mãos sobre a ovelha, já foi transmitido todo o seu pecado para a ovelha. E agora, quem tem que morrer? Ele ou a ovelha? A ovelha tem que morrer. E a ovelha não tinha pecado nenhum, mas ele carregou o pecado do homem. E para pagar o pecado do homem, a ovelha morreu e derramou sangue. E a ovelha pagou o salário do pecado deste homem. Tá bom? E o sacerdote
matou a ovelha, porque a ovelha tem o pecado do homem, né? Portanto, sacerdote no tabernáculo, sacerdote matou a ovelha e a ovelha derramou esse sangue. Com esse sangue, né? Com esse sangue da ovelha, com esse sangue da ovelha, o sacerdote trouxe esse sangue para o lugar chamado Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tem a caixa de aliança. E sobre a caixa de aliança, o sacerdote espalhou 7 vezes o sangue de animal diante de Deus. E Deus vendo o sangue de animal, né? Deus vendo o sangue de animal, Deus perdoou o pecado do homem. Porque sangue é o salário do pecado. E vendo o sangue, Deus considerou que o salário do pecado do homem já foi pago legalmente. Tá bom? Vendo o sangue, Deus considerou que o salário do pecado do homem já foi pago completamente. E Deus perdoou ele. Tá bom? A Bíblia fala, sem derramamento do sangue não há remissão, não há salvação, não há perdão do pecado. Tá bom? Então, o que significa a morte de uma ovelha? O que significa a morte, o derramamento de sangue de um animal? O que significa? Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ler essa palavra todos juntos. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, não há imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. A Bíblia fala, nessa palavra, a lei significa a oferta, o sacrifício de animal, tá bom? A Bíblia fala, a lei, o sacrifício de um animal é meramente a sombra dos bens futuros. Não há imagem exata, tá bom? Quando temos um objeto, né? Quando temos um objeto, sempre ele tem a sua sombra, tá bom? Sombra não é a imagem exata, não é mesmo? A sombra não é o objeto real, não. Quando nós vemos a sombra, aqui também tem o corpo, né? Quando colocamos, podemos ver a sombra dele, né? E a sombra não é a imagem exata do corpo, né? Mas, pela sombra, podemos saber que existe o objeto real. Tá bom? A Bíblia fala, o sacrifício de animal é a sombra. Significa, tem a imagem exata do sacrifício de animal. Tá bom? O sacrifício de animal é a sombra. E o que é a imagem exata do sacrifício de um animal? Imagem exata do sacrifício de um animal é Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Portanto, João Batista disse assim, né? Vamos procurar Evangelho de João, capítulo 1. 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 Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 29. Vamos ler todos juntos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de animal é meramente a sombra. A imagem exata é Jesus e a sua cruz, e a sua morte na cruz. Tá bom? João viu um dia que vendo Jesus para ele, né? Vamos ver aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus. E ele tinha muitas pessoas ao redor dele, né? E que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, falando. Tá bom? Vamos ver aqui. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível. Porque
não possível ou impossível? Impossível. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelos sacrifícios de animais, não pode tirar os pecados. O sacrifício de animal era mente uma sombra. Imagem exata é o sacrifício de Jesus Cristo na morte. Tá bom? Impossível porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, Deus, e corpo me preparaste. Para tirar todos os meus pecados, Deus preparou um corpo. O corpo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Tá bom? Para mim, Deus preparou um corpo, o corpo de Jesus Cristo. E Deus transmitiu todos os meus pecados sobre Jesus. E Jesus, carregando todos os nossos pecados, ele morreu na cruz e derramou sangue. Ele pagou o salário do nosso pecado, derramando todo o seu sangue. Tá bom? O valor é diferente entre homem e animal, tá bom? Quando o homem pecou, então o homem tem que morrer, tá bom? Porque os valores deles são diferentes, tá bom? O homem pecou, portanto, o homem sem pecado tem que pagar o salário do pecado, é a morte, tá bom? Mas, após Adão, na história humana toda, não podemos encontrar um homem sem pecado, tá bom? Todo mundo tem o seu próprio pecado. Políticos, religiosos, todos. Filósofos, né? Filósofos também têm o seu pecado. Não podemos encontrar ninguém sem pecado. Mas na história humana, temos somente um homem sem pecado, chamado Jesus. Jesus é o único justo na história humana toda, porque ele é o Filho de Deus, tá bom? Filho de Deus significa Deus veio ao mundo com o corpo humano, tá bom? Ele é o próprio Deus, sem pecado. Jesus veio ao mundo com o corpo humano. Portanto, nós chamamos dele o Filho de Deus. Filho de Deus significa Deus que veio ao mundo com o corpo humano, tá bom? Vamos ver aqui. João testificou para as pessoas que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Vamos ler Isaías capítulo 53, o versículo 5 e 6, todos juntos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele significa Jesus. Jesus foi ferido por causa do quê? Por causa das nossas transgressões. Significa Jesus foi ferido por causa dos nossos. Jesus foi ferido pessoalmente falando. Jesus foi ferido por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado, ele foi ferido. Para quê? Para pagar o salário do meu pecado, tá bom? Porque ele me ama. Por causa do amor para mim, ele deu a sua vida, tá bom? E moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa do meu pecado. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foi sarado, tá bom? Ele morreu na cruz para pagar o salário do
meu pecado. Tá bom? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Significa, todos nós, os pecadores, diante de Deus. Nós vivíamos em pecado. Nós vivíamos pecando. Cada se desviava pelo seu caminho corrupto e sujo. Tá bom? Cada se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. O mesmo Senhor Deus fez cair todos os meus pecados, todos os nossos pecados sobre Jesus Cristo. Deus é o que transmitiu, né? Deus é o que transmitiu todos os nossos pecados sobre Jesus Cristo. Tá bom? Portanto, Jesus carregou todo o pecado do mundo. Jesus carregou todo o meu pecado. E para pagar o salário do pecado do mundo, ele morreu na cruz e derramou o seu sangue precioso e puro. Tá bom? Alguém tem que morrer. Alguém devia morrer para pagar o salário do nosso pecado. Alguém devia morrer. Alguém sem pecado devia morrer para pagar o salário do nosso pecado, que é Jesus Cristo. Tá bom? Ele carregou o pecado do mundo sobre ele mesmo e ele derramou todo o seu sangue e pagou o salário do pecado do mundo. Até o salário do todo o meu pecado ele pagou pelo seu sangue precioso. Tá bom? A Bíblia claramente fala que nele não há pecado. Vamos ler todos juntos. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele. Por quê? Para que ele veio ao mundo? Ele veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Para tirar todo o meu pecado, ele veio ao mundo. Nós viemos ao mundo para viver, mas o objetivo da vinda do Senhor Jesus, da sua primeira vinda ao mundo, era totalmente diferente com o objetivo da nossa vida. Nós viemos neste mundo para viver, mas ele veio ao mundo para morrer. Para morrer, ele veio para pagar o salário do nosso pecado. Tá bom? Que sacrifício, que amor para cada de nós, não é? Não é mesmo? Nele não há pecado. Em Jesus Cristo não há pecado. Jesus é o homem sem pecado, o único justo da história humana, tá bom? Vamos ler essa palavra todos juntos. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecados, dos quais eu sou o Cristo Jesus. Essa palavra é para todas as pessoas do mundo. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, quem são os pecadores? Para quem Jesus veio ao mundo? Quem são os pecadores? Para quem Jesus veio ao mundo? Eu. Eu. Os pecadores significa? Os pecadores, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como eu. Porque sou um pecador diante de Deus. Portanto, essa palavra significa Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. Para me salvar. Não há outra pessoa. Pessoalmente, para me salvar, Jesus veio ao mundo. Tá bom? E Jesus carregou, Senhor Deus fez cair todos os nossos pecados sobre Jesus Cristo. E ele carregou todo o pecado do mundo, tá bom? Ele carregou todo o pecado do mundo. Estava muito pesado, não é mesmo? Ele carregou todo o pecado do mundo. Seria muito pesado por ele, não é mesmo? E aqui está
a cruz, né? E cruz significa no ano zero, tá bom? Então, Jesus carregou todos os pecados do Antigo Testamento e Jesus carregou todos os pecados das pessoas do Novo Testamento. Eu estou aqui, tá bom? Pessoalmente, ele carregou todo o pecado do mundo, mas pessoalmente ele carregou todo o meu pecado. Todo o meu pecado significa todo o meu pecado passado, presente, todo o meu pecado presente e todo o meu pecado futuro. Não podemos passar até um dia não pecando. Cada dia, assim como nós bebemos água, cada dia nós pecamos pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Não é mesmo? Portanto, Jesus precisava pagar todo o meu pecado. Todo o meu pecado passado, presente e até todo o meu pecado futuro. Tá bom? Ele carregou todo o meu pecado. Tá bom? E agora, para pagar o salário do todo meu pecado, ele foi moído, ferido e açoitado. E pendurado na cruz. Tá bom? Foi açoitado muitas vezes, mas ele tinha muita paciência para passar a aflição. Tá bom? Para quem ele foi açoitado assim? Para quem? Por mim. Por mim. Para pagar o salário do meu pecado, ele foi açoitado, moído e ferido. Tá? Ele tinha muito amor por mim. Portanto, ele deu a sua vida na cruz para pagar o salário do todo o meu pecado. Os soldados romanos açoitaram, né? Açoitaram muito forte Jesus Cristo. Porque o dia seguinte ele seria crucificado na cruz. Ele morreria. Portanto, os soldados açoitaram Jesus Cristo muito forte. E ele derramou o seu sangue. Tá bom? Açoitado, morrido e ferido. Tá bom? E sobre a sua cabeça colocado a coroa de espinho. Tá bom? E também ele derramou o seu sangue. Coroa de espinho. Espinho significa maldição. O que merece a maldição era eu. Porque eu sou um pecador diante de Deus. Todos nós merecíamos receber a maldição de Deus. Mas, para nos salvar, ele recebeu a maldição sobre sua cabeça no nosso lugar, em vez de mim. Ele recebeu a maldição sobre ele mesmo para me salvar. Tá bom? Derramou o seu sangue e colocado a coroa de espinho sobre a sua cabeça. Carregou a sua cruz e subiu a Gólgota, né? A Gólgota. E foi crucificado em Gólgota. Tá bom? Jesus era muito pobre. Ele era muito pobre. Ele não tinha. Ele tinha nada. Sempre na sua vida toda ele emprestou as coisas, tá bom? Somente uma coisa era dele, a sua cruz. Ele era muito pobre, ele tinha uma vida com muita aflição. Mas só uma coisa era dele, é a cruz, tá bom? Foi crucificado na cruz, tá? E as suas mãos foram pregados por causa dos pecados que nós cometemos pelas nossas mãos, tá bom? E passou, né? Passou prego a sua mão. Então, seria ele teria muita dor, né? E o prego tinha o seu comprimento de 13 a 18 centímetros. Passou as suas mãos e os seus pés. Os seus pés foram pregados por causa do pecado que nós cometemos
pelos nossos pés. Tá bom? Ok? E ele foi crucificado na cruz e pendurado na cruz. E ele foi pendurado na cruz durante 6 horas. Das 9 de manhã até 3 da tarde, ele foi pendurado na cruz. Era muito difícil para ele, para respirar. Para respirar, ele tem que subir, né? Subir? Tem que levantar. Obrigado. Tem que levantar o seu corpo, dependendo dos pregos. Tá bom? Era muito difícil para ele, pendurado na cruz por 6 horas, tá bom? E o seu lado foi lançado, né? Perfurado. O seu lado foi perfurado e sangue saiu, tá bom? Lá na cruz, ele pagou o salário do pecado do mundo, até o salário do todo o meu pecado. E, inclinando a sua cabeça, morrendo, ele clamou. Vamos ler todos juntos. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Morrendo na cruz, ele clamou, está consumado. O que ele consumou? De pagar o salário do pecado do mundo, de tirar todos os pecados, todos os nossos pecados, ele consumou. Ele acabou de pagar o salário do pecado do mundo, até o salário do meu pecado, tá bom? Ele clamou lá na cruz, está consumado. Consumado significa acabado, perfeito. Ele pagou o salário do pecado do mundo perfeitamente, completamente e eternamente, sem deixando nada, tá bom? Até todo o meu pecado, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ler essa palavra todos juntos. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele pagou o salário do pecado no mundo quanto? Eternamente. E pelo seu sangue derramado lá na cruz, ele efetuou uma eterna redenção, uma eterna salvação, uma eterna perdão do pecado. Tá bom? Isso é o que Jesus fez por nós, para mim. Tá bom? Sem Jesus, ninguém pode ser salvo. Sem Jesus, ninguém pode ser salvo. Todo mundo tem que crer no que Jesus fez lá na cruz por ele ou por ela, tá bom? Pecado do mundo ele carregou, né, sobre ele mesmo. Aqui está. História humana está entre eternidades. Já começou e algum dia acabará. História humana, tá bom? Na história humana temos as pessoas antes de Cristo e também as pessoas depois de Cristo, tá bom? Nós estamos aqui, tá bom? No ano 2023. E Jesus carregou o pecado do mundo. Significa ele carregou todos os pecados das pessoas do mundo. Ele carregou todos os pecados das pessoas da história humana toda, tá bom? Pessoalmente, eu tenho o meu pecado passado e presente e futuro, né? Ele carregou todo o pecado do mundo. Significa, pessoalmente, ele carregou todo o meu pecado. Todo o meu pecado passado, presente, futuro, até o futuro, ele carregou. Significa, e ele derramou o sangue, todo o seu sangue lá na cruz, e ele cumpriu a eterna redenção. Significa, ele pagou o salário do todo o nosso pecado perfeitamente, completamente. Só de uma vez. Completo. Tá bom? Vamos ler todos juntos. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Pelo sangue de Jesus Cristo, Deus apagou todos os nossos
pecados, tá bom? E Deus está falando pela sua palavra, torna-te para mim, para que eu te salve, tá bom? Já paguei já paguei o salário do todo o seu pecado. E agora, crendo nessa palavra de Deus, torna para mim, tá bom? Pela fé no que Jesus fez lá na cruz, podemos nos tornar a Deus, tá bom? Você crê? Você crê no que Jesus fez lá na cruz para você? Então, já você tornou pela fé em Jesus Cristo, tá bom? Deus preparou tudo para vocês, tá bom? Até tirar todos os seus pecados, Deus já fez pelo sangue de Jesus Cristo, tá bom? Bíblia continuamente fala que pelo sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados, o salário de todos os nossos pecados já foi pago completamente, eternamente, só de uma vez. Tá bom? Vamos ver aqui. A questão, muitos pecados, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Todo o meu pecado, passado, presente e futuro. E pelo sangue de Jesus Cristo, Deus pagou 100% o salário do nosso pecado, do meu pecado. Que bênção, que graça. Todo o meu pecado passado, pecado presente, pecado futuro, já foi pago. Porque pelo sangue de Jesus Cristo, Ele mesmo efetuou a eterna. Eterna significa não tem o fim, tá bom? Ele pagou o salário do pecado do mundo, quanto? Eternamente. E Ele pagou o salário do pecado eternamente, significa Ele pagou todo o meu pecado passado, presente, até futuro. Não podemos mal entender essa palavra, tá? Alguma pessoa compreendeu, aprendeu a palavra e disse assim: "Oh, pastor, Jesus Cristo pagou o salário do meu pecado até futuro. Ah, que graça! Então, a partir de amanhã, eu tenho liberdade de pecar. Eu vou pecar muito amanhã, porque já pago, né?" Ele compreendeu bem da palavra? Não, né? Não. A graça de Deus sempre gera a obediência, tá bom? A verdadeira graça de Deus sempre gera a obediência, não o pecado, tá bom? Um dia, uma mulher foi capturada no ato de adultério. Ela foi capturada. E todo mundo, segundo a lei de Deus, segundo a lei de Deus, todo mundo queria apedrejá-la, tá bom? Porque ela cometeu o pecado de adultério. E conforme a lei de Deus, alguém que cometeu o pecado de adultério precisa ser apedrejado. Então, todo mundo reuniram para apedrejá-la, Então, eles perguntou a Jesus: Jesus, na lei já está escrito, alguém que cometeu o adultério deve ser apedrejado. Então, o que o Senhor falará? O que o Senhor fala para nós? Jesus disse: entre vocês, alguém que não tem pecado será o primeiro para apedrejá-la. Então, todo mundo deixou, né? Eles deixaram as pedras, das suas mãos e foram embora. Porque todas deles tinham o seu próprio pecado. Ninguém podia apedrejá-la, porque todo mundo tinha o seu próprio pecado. Jesus perdoando o pecado dela, de adultério, Jesus perdoou o pecado dele, pecado de adultério. Jesus perdoou e Jesus falou como? Não peque mais. O que significa não peque mais? Não peque mais significa eu vou carregar. Mulher,
eu vou carregar todo o seu pecado. Ele vai pagar todo o salário do seu pecado na cruz. Então, você crê em mim. E depois de crer em mim, não peque mais. Significa, tá bom? A verdadeira graça de Deus sempre será a mudança da vida obediente. Tá bom? Não podemos pecar depois de compreender a verdadeira graça de Deus. Tá bom? Vamos ler todos juntos. O qual, sendo o resplendor da sua graça e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade pelo seu próprio sangue, Jesus purificou todos os nossos pecados. Tá bom? Que graça. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Jamais me lembrarei. Significa, Deus jamais lembrará que todos os nossos pecados, porque já foi pago o salário do nosso pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Se Deus lembrar dos nossos pecados, seremos julgados e seremos lançados no inferno. Mas, pelo sangue de Jesus Cristo, já foi pago o salário do nosso pecado perfeitamente, completamente. Portanto, vendo o sangue de Jesus Cristo, Deus já nos perdoou. Tá bom? No sacrifício, né? No sacrifício de animal, por que Deus perdoou o pecado do homem? Por causa do sangue. Vendo o sangue de animal, Deus perdoou o pecado do homem. Igualmente, Deus viu o sangue de Jesus Cristo derramado por causa do pecado do mundo. E vendo o sangue de Jesus Cristo, Deus já perdoou. Todo mundo já perdoou. Tá bom? Igual. Por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus jamais lembrará dos nossos pecados. Jamais julgará a nós. Tá bom? Porque já foi pago o salário do nosso pecado. Tá bom? Completamente, eternamente e legalmente. Tá bom? Aqui está. Parede é muito suja, né? Muito suja. Quando a parede é muito suja, então o que precisamos fazer para limpar de novo? Para limpar de novo. Precisamos pintar, né? Normalmente pintar com tinta, né? Com tinta pintamos. Quando pintamos, então a parede suja se vira a limpa, tá bom? Para limpar a sujeira na parede, precisamos tintar para cobrir a sujeira, né? Igualmente, como podemos limpar ou cobrir todos os nossos pecados? Com que podemos limpar todos os nossos pecados sujos? Pelo sangue de Jesus Cristo. Tá bom? Pelo sangue de Jesus Cristo, Deus já limpou nós. Nos limpou já. Tá bom? E nos salvou. Só pelo sangue de Jesus Cristo podemos tirar todos os nossos pecados. Pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos ver aqui. Jesus disse aos homens, isso é impossível. Pelas boas ações, através da lei, pelas orações, pelas línguas, pelos dons, por frequentar a igreja, pelo batismo, pelas ofertas, pelo gelo. Com essas coisas, não podemos tirar os nossos pecados. Podemos tirar os nossos pecados só pelo sangue de Jesus Cristo. Tá bom? Portanto, as pessoas falam que o sangue de Jesus Cristo é o sangue precioso. Só pelo sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados podem ser perdoados e tirados. Tá bom? Aqui está. Quando alguma pessoa emprestou muito dinheiro e ele não pagou.
Ele tem muita dívida. E ele não pagou. Então, ele já cometeu um crime, né? Então, tem o perigo, né? Ele tem o perigo de prisão. Ele será preso. Não é mesmo? Pecador que tem pecado, né? Por causa do pecado, do seu pecado, não tem como. Não tem como. Ele iria ao inferno. Ele entrará no inferno por causa do pecado, tá bom? Mas outra pessoa que ama a ele muito pagou a sua dívida totalmente, perfeitamente, completamente. Então ele iria à prisão ou não? Não precisa, não vai, tá bom? Igualmente, por causa do nosso pecado, nós estávamos indo ao inferno. Mas Jesus, que nos ama, veio ao mundo e morreu na cruz e derramou todo o seu sangue. Pelo seu sangue, ele pagou todo o salário do meu pecado. Já foi pago o salário do nosso pecado pelo sangue de Jesus Cristo. E agora já pagou tudo, completamente, eternamente. E agora, precisamos ir ao inferno ou não? Não iremos. Tá bom? Pela fé em Cristo Jesus, não iremos ao inferno. Então, aonde iremos? Ao céu. Tá bom? Sangue de Jesus Cristo nos leva ao reino de Deus, pagando o salário do nosso pecado. Tá bom? Muito certo, não é? Muito claro, não é? Tá bom. Se nós fôssemos debaixo da cruz, Senhor Deus está derramando o seu sangue, todo o seu sangue. Se nós fôssemos debaixo da cruz, podemos perguntar a Ele: Senhor Jesus, você não tem pecado nenhum, então por que você está morrendo lá na cruz? Por causa do pecado de quem o Senhor está morrendo e derramando o sangue? Para quem o Senhor está morrendo e derramando o seu sangue? Podemos perguntar a Ele e Ele responderá: por causa do seu pecado, eu estou morrendo. Por causa do seu pecado, eu estou derramando todo o seu sangue, porque o salário do pecado é a morte. Eu está pagando o seu salário do pecado. Crê em mim. Por que eu morri assim na cruz? Porque te amo. Porque te amo. Não tem razão. Jesus nos ama. Jesus me ama. Portanto, por causa do amor por mim, Ele morreu na cruz. Não tem outra razão. Tem outra razão? Não. Por causa do amor por mim, Ele morreu na cruz. Me salva. Tá bom? Agora, algumas pessoas frequentam bem a igreja. E na igreja sempre eles pedem o seu perdão do pecado. Deus, hoje pequei muito. E chegando à igreja pedindo perdão do pecado. Deus, me salve, por favor. Me perdoe, por favor. Outro dia veio de madrugada à igreja e pedindo perdão do seu pecado. Deus, me perdoe, por favor. Ontem também cometi muitos pecados. E como responderia Deus a ele? Você não conhece. Você não aprende a palavra. Pelo sangue de Jesus Cristo, o seu salário do seu pecado já foi pago. Por que está me pedindo o perdão do seu pecado? Já perdoei. Outro dia, chegando à igreja e pedindo o perdão do seu pecado. Oh Deus, os pecados ontem. Responderia o mesmo Deus, né? Já pago, por favor. Crê em Jesus Cristo. Você realmente crê em Jesus Cristo? Você realmente crê no que Jesus fez na cruz para você? Já perdoei. Não vem mais pedindo perdão do seu pecado. Já foi pago. Já perdoei. Jamais lembrarei do seu pecado. Já foi pago. Crê em Jesus Cristo e no que Ele fez para você. Tá bom? Agora,
Vamos a leer esa palabra todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. O objetivo do estudo bíblico é para ter a vida eterna, tá bom? Mas no seu Filho unigênito e no seu sangue, Deus nos deu a vida eterna, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira significa Deus me amou de tal maneira. Por causa do amor por mim, Deus deu o seu Filho unigênito onde? Lá na cruz. Na cruz, Deus deu o seu Filho unigênito. Na morte, Ele deu o seu Filho unigênito para pagar o salário do pecado do mundo. Para pagar o salário do todo o meu pecado, Deus deu o seu Filho unigênito na cruz e na morte. E pelo sangue de Jesus Cristo, Deus pagou todo o salário do nosso pecado, Ele nos salvou. Ele nos já perdoou no sangue de Jesus Cristo, tá bom? Para nos dar o que? A vida eterna. No seu Filho, Deus já nos deu a vida eterna, tá bom? A Bíblia fala, a salvação é a graça de Deus. Vamos ler todos juntos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça em Jesus Cristo somos salvos, tá bom? Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus significa presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Salvação é um presente de Deus. Tá bom? Significa Deus preparou o presente. Deus fez tudo para preparar um presente de Deus chamado salvação. No seu Filho, no sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, Deus preparou o presente de Deus, que é a salvação, que é o perdão do pecado. Tá bom? Deus preparou o presente de salvação. Pelo sangue de Jesus Cristo, já pagou todo o salário do nosso pecado e já nos salvou. Em sangue no seu Filho, Deus já nos deu o perdão do pecado. O que precisamos fazer é aceitar essa palavra de Deus que já pagou todo o salário do nosso pecado no nosso coração, pela fé. Tá bom? Salvação de Deus é um presente para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus preparou o presente de Deus, que é a salvação. Tá bom? Pagando o salário do todo meu pecado. Tá bom? Aqui está. Na eternidade, só temos dois lugares. Tá bom? Não tem um lugar meio deles. Não tem. Cada pessoa da história humana passará a sua eternidade em um dos dois lugares. No céu ou no inferno. Não tem o meio. Tá bom? Todas as pessoas do mundo vão passar a sua eternidade em um dos dois lugares. No céu ou no inferno. Tá bom? Não tem o meio. Tá? Antes de compreender a palavra de Deus de que todo o salário do meu pecado já foi pago pelo sangue de Jesus Cristo, antes de crer nessa palavra, nós éramos diante de Deus os pecadores, tá bom? Mas Jesus veio ao mundo e pagou o salário do todo o meu pecado. Quantos porcentos? 100%. 100% ele pagou o salário do meu pecado. O meu pecado passado, presente, futuro, ele pagou tudo. Tá? E agora? Já cremos que pelo sangue de Jesus Cristo, o salário de todo o meu pecado já foi pago. Agora, quantos porcentos temos de entrar no inferno? Quantos porcentos temos para entrar no inferno? 0, tá bom? 100% não entraremos no inferno,
Porque já foi pago o salário do nosso pecado pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos para os filhos de Deus, espiritualmente. Quando nós cremos no sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos aos justos, pela fé em Cristo Jesus, aos olhos de Deus. Não mais somos pecadores. Pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos aos filhos de Deus, aos justos. A Bíblia fala essa doutrina como a justificação. Somos já justificados no sangue de Jesus Cristo. Deus nos já justificou quando nós cremos no que Jesus fez lá na cruz por mim, tá bom? E agora, crendo que Jesus pagou o salário de todo o meu pecado, não iremos 0%, né? 0% iremos ao inferno. 100% não iremos ao inferno, né? E agora, aonde iremos? Céu. Quantos porcentos? 100%. Agora, não podemos ir ao inferno. 0%. Iremos entrar no céu. Tá bom? Crendo em Jesus Cristo. Pelo que Jesus fez na cruz por mim, nós entraremos no reino de Deus, no céu. Pela fé, entramos no céu e no reino de Deus, tá bom? Nós, antes de crer nessa palavra, nós tínhamos os pecados. Por causa do pecado, o nosso coração foi muito quebrantado, não é mesmo? Por causa do pecado, não podíamos entrar no reino de Deus. Por causa do mesmo pecado, Deus não podia aceitar a nós no seu reino. Mas Jesus Cristo veio ao mundo e pagou o salário do pecado do mundo. Todo o meu pecado, salário de todo o meu pecado, Ele pagou pelo seu sangue. E Jesus disse, né? Vamos ler todos juntos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o caminho com que podemos entrar no reino de Deus. Jesus é a verdade. Significa o que Jesus fez lá na cruz é a verdade. O que Ele fez na cruz? Ele pagou o salário do todo o meu pecado. Isso é a verdade. E a gente tem que crer. Tá bom? E a vida. Pelo seu sangue derramado lá na cruz, Ele pagou o salário de todo o meu pecado e nos deu o que? A vida eterna. Tá bom? E agora, quando nós cremos no que Jesus fez lá na cruz por mim, e agora, pela fé em Cristo Jesus, agora podemos entrar no reino de Deus? Crendo no que Jesus fez lá na cruz por mim, podemos entrar no reino de Deus. E agora, Deus pode aceitar a nós no seu reino? Sim. Pela fé em Cristo Jesus, Deus nos aceita no seu reino. Tá bom? E aqueles que creem no que Jesus fez lá na cruz por ele ou por ela, entrará no reino de Deus. Reino de Deus, sobre o reino de Deus também tem um registro na Bíblia, tá bom? Vamos ler todos juntos. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Será o seu reino. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No reino de Deus, no céu, passaremos a nossa eternidade com Deus, tá bom? O Deus amado, nós passaremos a nossa eternidade no reino de Deus. Que bênção, que graça, não é mesmo? O mesmo Deus estará com aqueles que creem em Jesus Cristo. E Deus limpará no reino de Deus, Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. No primeiro dia, né, já aprendemos que um Senhor calculou o tempo feliz na sua vida toda, né? E ele chegou à conclusão que na sua vida toda, somente 46 horas
eram os tempos felizes, né? Mas no reino de Deus, tempo feliz será eternidade. Eternamente nós nos alegraremos. Não é mesmo? No reino de Deus, tá bom? Deus limpará de seus olhos toda lágrima, significa no reino de Deus encontraremos a consolação de Deus, tá bom? No inferno não tem a misericórdia, né? No inferno não tem a misericórdia, mas no reino de Deus há a consolação de Deus eternamente, tá bom? Deus nos consolará do seu reino, eternamente, tá bom? Não haverá morte, porque aqueles que entram no reino de Deus já têm a vida eterna. Eles têm a vida eterna, portanto, eles não morrem, tá bom? No reino de Deus. Eles já têm a vida eterna. No reino de Deus não tem a morte, tá bom? Ninguém morre. Eternamente, ninguém morre. Portanto, no reino de Deus, não tem o sepultamento, não tem o funeral. Não tem, porque ninguém morre no reino de Deus. Todo mundo tem a vida eterna no reino de Deus, tá bom? Nem pranto, nem clamor, nem dor. Ninguém doente no reino de Deus. Porque no reino de Deus não tem a doença nenhuma. Todo mundo terá o corpo espiritual e forte, tá bom? Então, não tem a dor, não tem a doença no reino de Deus. Eles passarão a sua eternidade com o corpo espiritual, celestial e forte e reformado, ressuscitado, tá bom? Portanto, ninguém doente no reino de Deus. Portanto, no reino de Deus não tem um hospital, não tem um médico. Não precisamos, tá bom? Porque ninguém doente. Todo mundo feliz, todo mundo forte, tá bom? Vamos ler essa palavra todos juntos. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita, há delícias. Perfeitamente, né? Há delícias perfeitamente. Na tua presença, no reino de Deus, há fartura de quê? A fartura de cheio de alegria. Com o cheio de alegria, passaremos a nossa eternidade no reino de Deus. Tá bom? Vamos ver aqui. Algumas pessoas têm um mau entendimento sobre a salvação, tá bom? Aqui está escrito sobre a salvação, tá? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. O que é salvação? Salvação é a remissão dos pecados. Sem a remissão dos pecados não há salvação. Mas Jesus Cristo veio ao mundo e derramou o seu sangue e pagou o salário do pecado do mundo. O salário de todo o meu pecado ele pagou. E ele remiu todos os meus pecados. Pessoalmente, tá bom? A salvação bíblica sempre vem pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados, tá bom? Outra palavra, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. A redenção, a salvação são as mesmas coisas. A redenção pelo seu sangue de Jesus Cristo. A redenção, a salvação é a remissão dos pecados, tá bom? Mas Jesus remiu já pelo seu sangue todos os meus pecados. Pecado passado, pecado presente, pecado futuro. Todo o meu pecado, ele já remiu pelo seu próprio sangue, tá bom? E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos o quê? Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Pelo seu sangue, Jesus Cristo já remiu todos os nossos pecados e nos salvou. Redenção, a salvação, são as mesmas coisas. E a salvação bíblica sempre vem pelo perdão dos pecados. Tá bom? E agora iremos aprender sobre a vida depois de receber a salvação. Tá bom? Vamos ler todos juntos.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós já fomos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. E nós já recebemos a salvação. Não é mesmo? Vós já estáis limpos pelo sangue de Jesus Cristo e pela palavra. Jesus disse, está em mim e eu vos. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Está em mim significa está em Cristo. E a Bíblia fala, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo do Senhor. Igreja significa as pessoas que aceitaram Jesus Cristo no seu coração como o seu Salvador. A igreja são as pessoas que creem em Jesus Cristo, tá bom? Portanto, a cabeça e o corpo não podem ser separados, né? Sempre eles são ligados. Portanto, estar na cabeça significa estar no corpo, tá bom? Estar em Cristo significa estar na igreja, tá bom? Portanto, está em mim e eu em vós significa precisamos para permanecer na igreja, no corpo do Senhor. Quando nós permanecemos no corpo do Senhor, Deus nos consolará, Deus nos fornecerá, Deus nos fortificará e Deus nos capacitará e Deus nos utilizará. Dá para entender? Como a vara, Jesus disse, como a vara de si mesma não pode dar fruto, né? A vara sempre tem que ser ligada, né? Deve ser ligada, né? Pela videira. Quando ligada bem na videira, a videira vai fornecer, né? Vai fornecer todos os alimentos, né? E pela ajuda da videira, a vara vai dar fruto. E muitos frutos. Pelo poder de Deus, nós recebemos a salvação. E pelo mesmo poder de Deus, nós podemos viver como os filhos de Deus. E pelo mesmo poder de Deus, nós podemos dar os frutos agradáveis aos olhos de Deus. Tá bom? Quando nós permanecemos onde? Na igreja. Tá bom? A salvação não é o fim. A salvação é o começo para ser cristão maduro. A salvação é o começo para crescer na fé, para crescer no Senhor. Tá bom? Não é o fim. Tá bom? Na nossa vida cristã, temos os 4 rodas, tá? Temos os 4 rodas, tá bom? Na nossa vida cristã. Primeira roda é a palavra. Segunda é a oração. Terceiro é a comunhão. Quarto é a evangelização. Tá bom? Quando o carro perdeu uma roda, então ele pode correr ou não? Normalmente. Não pode, né? Não funciona normalmente. Para correr para frente, ele sempre precisa ter 4 rodas, sem perdendo nada, não é mesmo? Para fazer a nossa vida cristã agradavelmente aos olhos de Deus, precisamos fazer 4 coisas. Precisamos ter 4 rodas na nossa vida cristã. Primeira, palavra, tá bom? Portanto, cada dia precisamos ler a palavra. Cada dia precisamos meditar na palavra. E quando temos a palavra na igreja, precisamos participar. E escutar bem da palavra, porque no meio da palavra, o Espírito Santo opera no meu coração, tá bom? E segundo é a oração. Precisamos orar sem cessar. A Bíblia fala, ore sem cessar. A oração para cristão é a respiração. Cada momento nós respiramos, né? Respiramos cada momento. A oração para cristão é a respiração. Cada momento a gente tem que orar. Quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que devemos fazer precisa ser a oração. Precisamos orar quando nós acordamos de manhã. Tá bom? Comunhão também é importante. Precisamos participar na comunhão da igreja. E
quatro roda é evangelização. Nós recebemos a salvação pelo sangue de Jesus Cristo e precisamos pregar a palavra de Deus. Pregar a salvação de Deus para os perdidos. Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ler todos juntos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que o Senhor Deus fez por mim. Ele deu o seu Filho unigênito na cruz e me salvou pelo seu sangue, não é mesmo? E recebendo a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus no meu coração, precisamos dar a nossa vida a Deus, tá bom? Esse homem se chama Zinzendorf, alemão. Ele recebeu a salvação e mudou, o seu coração mudou muito. Dia ele foi na galeria, né? Galeria ele foi. E na galeria ele viu quadro. E no quadro, Jesus estava morrendo na cruz. E debaixo do pé do Senhor Jesus Cristo está escrito essa palavra. Eu dei a minha vida para você. O que você está fazendo para mim? E foi muito conflito, né? Ferido muito no seu coração. Tinha muito conflito afiado no seu coração. E ele chorou. Oh Senhor, você morreu por mim, mas o que eu estou fazendo para o Senhor? Ele chorou muito e depois a sua vida mudou. E depois de receber a salvação, ele protegeu os cristãos perseguidos. E ele ajudou para enviar 200 missionários para todos os continentes. Tá bom? Isso é a vida cristã, com exemplo. Tá bom? Ele deu tudo para Deus. Tá bom? Depois de receber a salvação. Aqui está cesto com furos, né? Como podemos encher água no cesto? Quando nós colocamos água, então água sairia, continuamente. Então não podemos encher, né? O cesto com furos, né? Não podemos enchê-lo, não é mesmo? Mas podemos uma maneira. Quando nós jogamos, né? O cesto no rio. Então, colocado no rio, na água, então, cesto seria sempre cheio. Não é mesmo? Sempre cheio. O que estamos falando? Nós somos os cestos vazios. Sempre precisamos da ajuda do Espírito Santo, tá bom? Sempre precisamos o poder de Deus na nossa vida, tá bom? Os cestos vazios nós somos os cestos vazios. Mas quando nós colocamos a nós mesmos na igreja, o Espírito Santo opera. Portanto, quando nós nós colocamos a nós mesmos na igreja, podemos ser sempre cheios do poder de Deus, da graça de Deus, da verdade de Deus. Portanto, permanecer na igreja, colocamos a nós mesmos na igreja é muito importante para uma vida cristã verdadeira que dá muitos frutos, tá bom? Até hoje já aprendemos sobre a salvação, né? E agora terminamos a última palavra sobre a salvação e oramos. Damos graças a Deus que nos ama. Hoje já aprendemos sobre a salvação que o Senhor Jesus cumpriu pela sua morte e pelo seu derramamento de sangue. Nós damos graças a Deus pela essa graça e amor e a salvação que o Senhor Deus nos concedeu. Cristo Jesus veio ao mundo e pagou o salário do pecado do mundo pelo seu sangue precioso e nos salvou. E agora, depois de receber a salvação, precisamos nos ajude para que possamos permanecer em igreja e possamos receber o poder de Deus na igreja. Entregamos todas as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus que nos ama e nos salvou e prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Amém.